Vamos lá, terráqueos. Estamos prontos aqui para continuar a análise de métodos aplicados a listas e tuplas. Sem mais conversinha fiada, vamos direto para o script. Pessoal, é o seguinte, que vamos dar continuidade de onde gravamos na última gravação sobre o script que a gente apresenta os métodos aplicados a listas e tuplas. Não vou retomar de início, o que que é lista e tudo, porque aqui esse vídeo é a continuação. Deixa eu entender qual que era a parte um, o que que é uma lista, o que que é uma dupla, os métodos aplicados a elas iniciais, né, que eu apresentei até aqui. Claro, vocês podem acompanhar o primeiro vídeo. Pessoal, inicialmente aqui a gente tem uma iteração, só para a gente dar início, dentro da seguinte forma. A gente tem uma lista de valores que tem 10, 20, -3, -8, 3 e 9. E nós criamos uma variável a qual nós chamamos de flag, né? O que que é essa variável flag? Essa variável flag é basicamente uma variável que nós criamos com o intuito de ser adicionado algum elemento a partir do atendimento de uma condição, né? O que que é isso? Isso é basicamente, ó, vamos usar essa flag para quando a partir do momento que atender uma determinada condição, vamos retornar a aplicação do valor iterado nessa variável, né? O que que é isso? Podem certificar aqui que essa variável ela está vazia, né? Não tem nenhum elemento dentro dessa variável. E a partir disso, nós iniciamos a iteração for valor in valores, ou seja, todo valor, todo elemento dentro dessa lista de valores, caso atenda o valor seja maior do que zero, ou seja, atendendo essa requisição, então ó, aqui vai fazer a primeira iteração, só lembrando que é o 10, né? Se atender, se o valor for maior do que zero, obviamente, ele atendendo na condição de ser um valor positivo, né, nós vamos ter o append em cima desse valor. Append eu já falei até na última gravação, que é basicamente um método ou uma função dentro desse mesmo contexto, de que a aplicação de um elemento dentro de uma lista, tá? Tupla não, porque tupla é imutável. Mas que os valores positivos ponto append, então a gente tem na primeira iteração da seguinte lógica, né? For valor em valores, ou seja, cada valor dentro da lista valores vai estar iterando. Então, se for atender a condição de for maior do que zero, os valores tem o append do valor, né? Então, 10, por exemplo, atende essa condição. Atendendo essa condição, essa segunda interação ela é aplicada, ela é rodada. Então, a gente tem essa vinculação do elemento 10 dentro dessa variável flag que foi criada sem nenhum elemento dentro. Então, o primeiro valor que entrou aqui foi 10. A princípio, aqui eu até fiz, antes de iniciar essa gravação, a gente rodou aqui o programinha, só que você pode ver aqui que só tem um print, né? Só para vocês terem ideia que isso é fato. Vou printar aqui a tela, só que para que vocês possam ter clareza de que o que está sendo falado é de fato real. Se a gente for pegar aqui fstring e jogar a variável valores positivos, né, que é aquela variável flag que está sendo aplicada, e a gente for rodar aqui, ó. Ó, tem 10, 20, 3 e 9, não. Por que que o -3 e -8 não estão aplicados dentro da variável flag, que nós criamos valores positivos? Que é autoexplicativo, com valores positivos, mas o que que aconteceu aqui para iterar e conseguir atender essa regra? Foi justamente isso, né? As duas iterações, valor em valores positivos, a gente colocou um condicionador de fluxo aqui, que é o if valor maior do que zero, iterou novamente, né? E todos os valores acima de zero foram aplicados nessa variável flag. Então, a gente tem esse pedaço de script rodando dessa forma, a prova aqui do terminal, né? Aparece para o usuário essa aplicação. Vou limpar aqui o terminal, porque aqui vai ficando sujo. Se a gente vai ficando sujo de informações ali que a gente já repassou aqui na aula, então vou sair tirando tudo. Tirar esse print aqui. O append ele adiciona uma variável na outra, entendendo que é a variável como um elemento só. Tá. O que isso quer dizer, né? Porque parece até confuso quando eu estou estudando. Número.
Números é igual a um, 2, 3. Isso daqui é uma lista e dentro dessa lista tem mais, tem três elementos, né? Um, dois e três. Se a gente vem aqui, números.append, e coloca aqui 4, 5, 6, aqui foi considerada a lista inteira com um elemento só. Né? Por quê? O que que eu estou querendo dizer? Basicamente, esse int aqui é um elemento, esse int aqui é outro elemento e esse é outro elemento. Aqui, essa lista inteira, ela, pelo método append, né, pelo append, ela não vai reconhecer o 4, 5 e 6, no caso aqui, esses elementos dentro dessa lista, como elementos independentes da aplicação. Ela vai reconhecer a lista inteira como um elemento só, né? E qual que é a prova disso? Se a gente for aqui, eu vou até. Só que eu vou ter que explicar os números primeiro, só para a gente poder printar aqui e te mostrar as duas aplicações. E o método extend, ele vai, caso eu queira de fato ali, que seja aplicado esses elementos de forma independente, aí já inicia a gente usa o método append, né? Aqui no caso, a gente vai ter esse elemento como inteiro e esses independentes, 4, 5, 5 no caso, né? Se a gente for aqui, ó, printar, fstring, números, de fato aqui números, e for rodar aqui, tá vendo? Vejam bem, voltou um, 2 e 3 que é de fato os elementos iniciais que já estavam na variável, 4, 5 e 6 como uma lista, como um elemento só. Então a gente tem a lista tratando, sendo apresentada com um único elemento. E dando continuidade 455, que é a extensão e aqui a aplicação desses elementos independentes. Então, já aqui, dessa vez, utilizando os elementos à parte, tá? A gente tem aqui essa aplicação. Números novos, né? Aí já tem uma nova variável, números novos é igual a números, que é essa variável que já tem toda essa aplicação, mais 4, 5, 6, né? O que que é isso? É possível somar os elementos de uma lista na outra, mas é preciso criar uma nova variável. Então a gente tem a soma, no caso aqui, desses elementos mais esses. Só que isso só é possível dentro da criação de uma nova variável. E quanto que deu aqui? Vamos ver. Print é igual a fstring números. Não, não é string, eu tô colocando aqui. Tem que colocar as chaves. Números novos. Vamos limpar aqui o terminal. Tá vendo aqui, ó? 4, 5, 6. Então, somou. É praticamente o append, né? A gente fez o append aqui. Append não, pessoal, que como a lista tá. Se fosse append, seria um elemento só. É como se fosse um extend. É basicamente a aplicação do extend é uma soma. Só que aqui, para fazer essa soma direta, não existe a possibilidade de adicionar esses elementos dentro da mesma variável, né? Existe a lógica de que a gente precisaria, né? A gente precisa, no caso de criar uma nova variável para que a gente consiga realizar essa operação. Vogais, aqui a gente tem uma nova forma de a gente adicionar um elemento dentro de uma lista, só que sim, agora a gente consegue referenciar qual posição ocupada da aplicação desse elemento. E o que que eu quero dizer com isso? A gente tem aqui números novos igual números, não me perdoem, né? Que eu já falei. Vogais A, I, O, U. Nós temos aqui, tá faltando até o E, né? A, E, I, O, U, que tá A, I, O, U. A gente está aplicando aqui o E. Obviamente a gente quer colocar, seguindo pela lógica, das vogais, na sequência das vogais, nós teríamos que adicionar o E na segunda posição. Como é que a gente referencia dentro da lógica de indexação do Python? A gente referencia no número um para ocupar a segunda posição. Por quê? Porque a primeira posição se referencia no zero. Então, vogais.insert, que é a inserção de um elemento, parêntese um, referenciando que eu quero ocupar essa posição aqui, ou seja, esse elemento joga para frente, vírgula, o elemento que eu quero adicionar, que é o E. Então, aqui a gente adicionou o E na segunda posição. E isso, nós vamos limpar aqui o terminal, printar,
fstring, chave vogais. Aí, tá vendo? Aplicou aqui o E na segunda posição. Então a gente tinha essa aplicação aqui simples. E se eu for. Que eu iterei não, né? Eu printei no terminal essa posição. Vai ser aqui, ó. Vogais.insert.mil. Existe a posição 1000 aqui? Existe 1000 elementos para ser aplicado dentro dessa posição? Não existe. Como é que a gente aplica esse EC, então, se for colocar indexação 1000? Obviamente, você vai jogar na última posição da lista, tá? Isso vale tanto se você for aplicar aqui valores positivos quanto valores negativos. Farei os testes nos dois contextos. Aqui eu vou colocar vogais aqui, vou iterar novamente, porque a aplicação do print está sendo em momentos diferentes, né? Então, bora rodar aqui de novo. Tá? A, E, I, O, U, I, né? Então aqui tem duas aplicações do E lá no final e aqui o E também, o E na segunda posição e aqui o E na última posição também, porque tem duas aplicações do elemento E. Se a gente colocar aqui negativo, eu vou até limpar aqui o terminal novamente. Vejam bem, o E tem que vir na primeira posição, tá vendo? Então, não existe 1000 elementos aqui, obviamente, né? Mas assim, quando a gente coloca esses elementos negativos ou positivos que não estão dentro da contagem, podemos dizer assim, da numeragem contagem das posições, né? Então, se não tiver, automaticamente ele vai para o último, vai para o final, dependendo se for negativo ou positivo. Vou deixar aqui o script que tá? E a gente vai dando continuidade. Valores é igual a 20, 44, 55, 66. Aqui a gente tem mais uma variável. E valores removido.pop. O que que é o pop? Que é esse método que eu não falei ainda. Pop é basicamente ele retira o último valor, tá? Ele sempre retira o último valor ou referencia o índice na lista entre os parênteses. Ou seja, se não tem nada aqui dentro do parênteses, ele vai estar retirando o último valor. E aqui, se você referencia o valor que você gostaria de retirar da lista, no caso aqui zero, você, no caso zero, você aqui está retirando o primeiro valor. Se for um é o segundo, se for dois é o terceiro, então a gente tem essa lógica de remoção dos valores dentro das listas, tá? Clientes igual, João. Ah, tá. Se a gente for fazer o teste aqui, né? É, se a gente for fazer o teste aqui, por exemplo, isso aqui já retirou, em teoria, 66 e o 20. Então, nós teríamos que ter 44 e 55 se printar valores, né? Nesse momento aqui, sim. Valores. Então, agora limpar o terminal novamente para a gente rodar o programa de novo. 44, 55. Então, eu acho que a gente realmente entendeu essa aplicação. Clientes é igual a João, Pedro, Lucas. Aqui, enquanto a variável clientes, então a gente rodar essa condição aqui nessa iteração, o cliente é igual a clientes.pop. Então, o cliente em si é retirado do último elemento. Então, vai printar processando o cliente. Então, aqui a gente já está até rodando. Na primeira iteração, ele rodou, por exemplo, printou aqui, ó, processando clientes. Caramba, pessoal, aqui, ó, se a gente for rodar aqui, na verdade, aqui está clientes, né? Olha para você ver, estou identificando aqui até um ponto da melhoria. Aqui, o que está acontecendo? Enquanto a aplicação do controlador de fluxo, no caso do condicional, while tiver ser aplicado em clientes, vai ser igual a clientes.clientes.pop, né? Então, a variável que vai ser o elemento em si aqui, vai ser a retirada do último elemento. Então, aqui vai estar processando cliente, aqui está clientes, né? Então, está sendo aplicada a própria variável, não é a variável toda. Se a gente for rodar aqui só cliente, vejam bem, vai rodar, por exemplo, Lucas vai rodar, Pedro, depois vai rodar João, até não rodar mais nada. A lógica é essa, né? Se a gente tem aqui todo mundo rodando falando cliente, não é para rodar a lista toda.
Igual tá rodando aqui. Tá rodando aqui já a lista é retirada, Lucas, né? Pedro e João. João, que não é rodando o cliente em si. Nós estamos rodando assim, a lista inteira, né? Não é isso que a gente gostaria de rodar. Vamos embora de novo. Aqui, agora sim, processando cliente Lucas, processando cliente Pedro, processando cliente João. O que acontece? Está aplicando aqui a retirada o ponto pop, né? Que é a retirada aqui dos elementos. Então, retirou primeiro o Lucas, retirou primeiro o Pedro, depois retirou o João. E aí finalizou a iteração, né? Então, a gente tem essa aplicação aqui. Eu até fiz um ajuste no script. Eu vou até deixar assim, porque é de fato o que está lógico dentro dessa F-string aqui, né? O que isso faria sentido para um terminal, no caso aqui, para o sistema usuário verificar o que está sendo processado. Clientes.reverse, né? Vou até tomar uma água aqui. O que é isso? Clientes.reverse. Reverse, ele vai estar invertindo na sequência da lista, porque se a gente for rodar aqui a lista, apesar que a lista agora já está toda apagada, né? Mas por favor, daqui inverte a sequência. Se a gente for rodar aqui, por exemplo, tá 44,55. Se a gente for vincular, por exemplo, vamos fazer um teste aqui. Valores, que é os valores lá em cima, que já foi tirado, inclusive, dois ponto reverse, né? É. Aí a gente tem essa aplicação, tem? E aqui embaixo a gente printa valores. A lógica é ficar aqui 55,44. Nossa, vou limpar aqui o terminal. Aqui tá 44,55 ainda, né? Só por quê? Porque eu errei aqui na aplicação. É F-string. E aqui é abre chave, fecha chave. Agora vai. Ainda tem um Pomodoro aqui. Tá, aqui tem que ter alguma aplicação. Deixa eu ver o que que rolou aqui. Valores. Tá, aqui mais uma vez. 44,55. Pessoal, aqui tem algum erro. Então, não é só então isso, não. Se a gente for. Talvez, acredito que tem que até. Ah, tá. Agora vai. Esqueci de colocar os parênteses. Agora sim, tá vendo? É porque aqui mesmo tá errado, né? Estou com clientes e não coloquei aqui o parênteses. Tem que aplicar. Então, para você reverter, no caso aqui, mudar a ordem de uma lista, você tem que aplicar o método reverse. E nunca esqueça dos parênteses, tá? Aplicação de qualquer forma tem que ter os parênteses. Eu esqueci aqui. Eu vi o de cima, só apliquei achando que era igual, e não é, tá? A gente tem que. O de cima estava errado. Para a forma de ser aplicada, para de fato ali a gente exercer uma função, nós temos que colocar esses parênteses. E quando tem indexação, a gente adiciona até o loop dentro do parênteses e evita as demais especificidades de cada função. Por último, a gente tem a lista L1, uma sequência de 1, 0, 3, 7, 8, 8, e o sort ordena os valores da lista, da menor para o maior. Reverte a lista, se ficar novamente, põe em ordem decrescente. Para usar o sort, os valores precisam ser comparáveis, ou seja, né, a gente tem aqui ints, flows, os valores têm que ser sequenciais. Então, por exemplo, depois da aplicação, a gente pode até printar aqui, porque deveria ser 0, 1, 3, 7, 8, 8, por exemplo, aplicando o método, no caso aqui de lista, sort, né? O sort, podemos dizer assim. Agora aqui, aplicação do L1, o que que é o L1? A gente pode limpar o terminal 0, 1, 3, 7, 8, 8. Essa lista aqui, ela ficou ordenada. A gente tem essa aplicação aqui para finalizar esse vídeo. Se gostaram, colaborem aqui com um comentário, com uma curtida, um joinha no caso, né? Seja o que for.
Ainda que esse vídeo possivelmente quase ninguém vá ver. Por quê? Porque nós temos aqui uma lógica de estudo. Estou fazendo análise dos métodos de diferentes aplicações, tudo, e eu uso mais para estudo mesmo, para que eu possa rever esses vídeos futuramente. Mas se fizer sentido para alguém, se alguém, principalmente, né? Se acho que antes de curtir de qualquer coisa, comenta se ele tiver falado alguma coisa que possa ser melhorado, que possa ser melhorada, qualquer ponto ali de melhoria e até sugestões de gravações também, eu estou aberto, porque antes de tudo eu gostaria de trazer uma dinâmica dessas aplicações em Python. No mais é isso, espero que todos vocês estejam ótimos.